Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Sinais do fim. Em feito inédito, cirurgiões do Zeu atestam com sucesso o transplante de rim de porco em humano. Em feito inédito, cirurgiões dos Estados Unidos testam com sucesso o transplante de rim de porco em humano. A recipiente do transplante foi uma paciente com morte cerebral e com sinais de disfunção renal. Aqui nós vemos a foto do rim. Pela primeira vez, e isso é importante notar, pela primeira vez, um rim de porco foi transplantado para um ser humano com sucesso sem provocar rejeição imediata pelo sistema imunológico do paciente. O que chama mais atenção aqui e que a mim chega a ser assustador é você ver o que foi dito aqui. Foi até melhor do que eu acho que esperávamos, declarou o cirurgião ao jornal. Parecia qualquer transplante que eu já fiz de um doador vivo. Muitos rins de pessoas falecidas não funcionam imediatamente no receptor e levam dias ou semanas para começar. Esse funcionou imediatamente. No final do ano passado, a Agência Nacional Americana, que regulamenta produtos alimentícios e drogas, já havia aprovado uma alteração genômica intencional, ou seja, quando a mudança não é fruto de alimentação diferenciada ou outras, mas sim intencionalmente feita. Aqui o site Food Safety Brasil. FDA aprova carne de porco geneticamente modificada. O FDA, esse é o órgão regulamentador, de alimentos e drogas nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, aprovou uma alteração genômica intencional, IGA, inédita em uma linha de porcos domésticos denominados porcos Galsafe, que podem ser usados para alimentação ou terapêutica humana. Este é o primeiro IGA em um animal que o FDA aprovou para consumo alimentar humano e como fonte para potenciais usos terapêuticos. É importante notar que esses porcos não foram avaliados para uso como produtos para transplante ou implantação em seres humanos. Veja que interessante, o que é colocado aqui. Isso em dezembro passado agora. É importante, repito, notar que esses porcos não foram avaliados para uso como produtos para transplante ou implantação em seres humanos, mas já estão fazendo. Você vê que o diabo passo a passo vai trabalhando isso. Os fabricantes de tais produtos médicos para humanos devem primeiro submeter um pedido e obter a aprovação do FDA antes que esses produtos possam ser usados na medicina humana. Mas o que isso tem a ver com os sinais do fim? Dos milhares de animais que poderiam ser em algum momento alterados geneticamente para uso de seus órgãos em seres humanos, algo que por si só já seria abominável aos olhos de Deus, de todos, certamente o que menos deveria ser considerado para tal fim é o porco. Para aqueles que acreditam em Deus e em sua palavra, a sentença é clara demais para ser desprezada. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da carne destes e não tocareis nos seus cadáveres. Deuteronômio 14, 8. Deus proíbe o consumo da carne de porco e certamente ele sabe o que faz. O ser humano não tem condições de saber os resultados no corpo humano do consumo deste tipo de carne e mostra claramente qual é o resultado do consumo deste tipo de animal à medida que nos aproximamos do fim do mundo. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Isaías 66, 17. Note aqui que Deus não está dizendo que ele consumirá os que comem carne de porco. Ele diz claramente que serão consumidos ou exterminados. E o ser humano, não contente ainda em desprezar a advertência de Deus quanto a comer esse tipo de carne imunda, vai além em sua rebeldia contra Deus e não só usa como alimento, mas agora, além de mudar geneticamente este animal, desafiando a criação perfeita de Deus, que não fez o porco para este tipo de consumo,
Ainda quer colocar o órgão deste animal imundo naquela que foi chamada da obra-prima da criação de Deus. As desculpas certamente virão de todas as formas, pois o diabo sabe exatamente como levar seus súditos a desafiar as leis de Deus, enquanto apresenta este desafio como se fosse algo realmente bom. Nas palavras desses cientistas iludidos pelo inimigo, foi até melhor do que eu acho que esperávamos, declarou o cirurgião ao jornal. Parecia qualquer transplante que eu já fiz de um doador vivo. Muitos rins de pessoas falecidas não funcionam imediatamente no receptor e levam dias ou semanas para começar. Este funcionou imediatamente. O rim do porco no ser humano funcionou imediatamente, atesta o cientista, e melhor do que esperavam. Certamente o inimigo não irá criar nenhum problema para atrapalhar o funcionamento deste rim, pois tem interesse em que a obra-prima da criação de Deus se rebaixe ao ponto de ter em seu corpo, que deveria ser o templo do Espírito Santo, um órgão imundo, degradando a criação de Deus a ponto de, se possível, transformá-los em mortos-vivos, imundos, destinando-os ao inferno, perdendo todo o traço da imagem de Deus em si mesmos. Mas deveriam os seres humanos prestar ainda atenção no que mais Deus diz sobre isso. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Com a desculpa de salvar vidas físicas, o diabo apresenta a solução: órgãos de animais proibidos por Deus como remédio para a falta destes. Mas não lhes diz, por exemplo, que ele mesmo, quem primeiramente deteriora os órgãos humanos através de várias formas, para depois lhes apresentar um remédio que certamente será muito pior que a doença. Pois se de fato alguém pode perder a vida física pela falta de um órgão humano para transplante, não perderia a vida eterna por conta disso. Mas a rebeldia contra Deus pode fazer perder a vida eterna espiritual, perecendo no inferno a alma e o corpo. Pouco antes que a terra fosse destruída pelo dilúvio, a ordem de Deus a Noé foi clara: e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie. De todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Gênesis 6, 19 e 20. Note, por favor, que Deus afirma categoricamente várias vezes: cada animal conforme a sua espécie, das aves idem, réptil idem, somente aqueles que eram segundo a espécie criada por Deus para que pudessem ficar com vida. Uma escritora norte-americana conseguiu também fazer uma leitura clara deste assunto, expondo de tal maneira o assunto que qualquer que se permita ler nas entrelinhas da Bíblia verá que é exatamente assim. Ela escreveu: mas se houve um pecado maior que qualquer outro que requereu a destruição da raça humana pelo dilúvio, este foi o vil crime da amalgamação de homens e animais, que desfigurou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus se propôs a destruir por um dilúvio essa poderosa raça longeva que corrompera seus caminhos diante dele. Spiritual Gifts, volume 3, página 64. Diz mais: todas as espécies de animais que Deus criou foram preservadas na arca. As espécies confusas que Deus não criou, que eram resultado de amalgamação, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido a amalgamação de homens e animais, conforme pode ser visto nas quase infindas variedades de espécies de animais e em certas raças de homens. Idem, página 75. Se houve um pecado que acelerou o dilúvio, foi o pecado de amálgama, mistura entre homens e animais. Mas se você não consegue crer que esta senhora escreveu, aqui inspirada por Deus, se você não consegue crer no que está na Bíblia, talvez queira ouvir o próprio diabo confessando esta realidade em um filme onde o roteiro do diretor não poderia ter esta informação vinda do nada. Tão bonita. É com certeza uma das criações de Deus. E não uma das criaturas sombrias que não puderam se refugiar na arca. Veja bem o que ele diz aqui. Tão bonita, é com certeza uma criatura de Deus e não uma daquelas criaturas sombrias que não puderam se refugiar dentro da arca. No final, resta que o mundo está em uma locomotiva desenfreada rumo ao abismo,
cujo maquinista se disfarça muito bem e apenas não consegue esconder suas intenções de Deus, que conhece o futuro antes que ele aconteça. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os destruiu a todos. Lucas 17, 26, 27. Deus assevera que, como foi nos dias de Noé, assim será também no fim do mundo, nos dias que antecedem a volta de Cristo. É certo que ainda, infelizmente, coisas piores virão, como casamento entre animais e humanos, que já acontece em alguns países, mas que será ainda pior e em extensões ainda maior. Será ainda possível que, através do meu corpo, minhas regras, como muitos dizem, em breve mulheres casadas com animais ou vice-versa irão buscar, através da tecnologia genética, gerar filhos desses animais? Se sim, que tipo de animal seria uma mistura entre um porco e um ser humano? Seria um suimano, uma mistura entre suíno e humano, ou um humaíno? Certamente o diabo, se conseguir tal façanha, irá criar um nome bem mais bonito, para disfarçar o pecado declarado, tal como faz com o porco transgênico, o Galsafe, e vindo, certamente, como se fosse a salvação de muitos. Se vai acontecer, o tempo dirá. Até lá, espero de coração que você aceite a mensagem, ainda que aparentemente dura, e prepare-se. Aceite o Criador e procure entender o propósito dele na sua vida. Em breve, mensagens como essa serão proibidas. Assim, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ajude-nos, inscreva seus amigos, convide-os para fazer parte deste canal. E que Deus seja contigo.